esteja em nossos corações. Alguns anos atrás, era o nascimento da minha primeira filha, né? E a gente naquela insegurança, né, da paternidade, né, a família crescendo, assumindo maiores responsabilidades na administração terrena, vamos por assim, nós recebemos um texto que nos marcou muito. E para esta noite de hoje nós abriremos a nossa explanação apresentando esse texto, que foi de uma pessoa muito conhecida, né? Ele foi um empresário muito bem sucedido, né? no seu ramo de trabalho, foi um visionário. Todavia, nos instantes finais de sua vida, nosso irmão, em poucas linhas, ele faz um inventário da sua vida, bem sucinto, bem objetivo, e nos aconselha ao final do texto. Então vamos acompanhar, a leitura é breve, para que nós possamos adentrar propriamente no nosso assunto de hoje. O nome dele é Steve Jobs. Para quem não conhece o Steve Jobs, ele foi a pessoa que inventou isso aqui. Todos nós temos hoje comum, mas foi a partir dos seus conhecimentos, muito obrigado, que deu início. Ele conseguiu incorporar um computador dentro de um celular. Todavia, após ele ter feito isso, ele rapidamente foi recolhido para a pátria espiritual. Vamos acompanhar nos instantes finais o que ele nos elucida. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, a minha vida tem sido um símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Enfim, a minha riqueza é simplesmente um fato da qual estou acostumado. Neste momento, vamos imaginando assim, neste momento, eu estou na cama de um hospital, lembrando de toda a minha vida e percebo que todos os elogios e riquezas dos quais eu estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes ante a iminência da minha morte. No escuro, eu vejo a luz e escuto o ruído, a luz verde, e escuto ruídos do equipamento e ouço a respiração artificial. Posso sentir a morte se aproximando. Só agora eu entendo que devemos seguir outros objetivos que não os relacionados ao dinheiro. História de amor, arte, sonhos de infância. Não deixe de perseguir a riqueza só para tornar alguém fracassado, assim como eu. Mesmo no auge do sucesso, ele ainda se sentia incompleto. Fomos criados de forma que possamos seguir o amor, o coração, e não as ilusões do dinheiro e da fama, assim como eu fiz em toda a minha vida, e que não posso levar comigo. É o esclarecimento, é o óbvio, né? Nos momentos finais. As únicas coisas que eu posso levar são as lembranças e o amor que fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará e que lhe dará forças para ir em frente. O amor pode viajar milhares de quilômetros e assim a vida não tem limites. Vá onde queira ir e esforce-se para alcançar os objetivos, e tudo está em seu coração e em tuas mãos. Sabe qual a cama mais cara do mundo? A de um hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir o seu carro. Só não pode pagar alguém para sofrer a sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser reencontrados. A única coisa que não se reencontra depois de perder é a vida. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final teremos de enfrentar o dia em que as cortinas se abaixam. Eu gostei muito desse termo. Valorize o amor pela sua família, pelo seu companheiro, pelos seus amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Então, partindo dessa reflexão do nosso irmão Steve,
que, na minha singela compreensão, foi um dos missionários. Teve seus defeitos, aliás, todos nós, quando nascemos, devemos. Mas, graças a ele, nós temos esse progresso que está no bolso de cada um de nós na atualidade. Muito útil, né? Foi realmente uma conquista. E para esta noite de hoje, nós falamos do Steve, que foi um excelente administrador. Nós vamos trabalhar uma passagem de Jesus. Aliás, é uma estranha moral. Em alguns textos ela é chamada de o administrador infiel. Mas nós preferimos uma outra denominação, o mordomo infiel. Ela está narrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo 1 a 13. Esclarece o evangelista que havia um homem rico que tinha um mordomo, e este foi denunciado perante a lei por haver dissipado os seus bens. Que isto que ouço falar de ti, presta contas de tua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. E o mordomo, que havia sido denunciado e chamado a prestar contas, pensou consigo: o que eu hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia? Lavrar a terra? Não posso. Ele era mordomo, ele era acostumado a mandar, ele não tinha mais aquele vigor físico. Mendigar? Tenho vergonha. É uma pessoa acostumada, né, uma posição social relativamente melhor, né? Mendigar? Já sei o que eu hei de fazer, para que haja quem me receba em tua casa, depois que eu ser despojado da mordomia. Ele pensou numa situação: já que eu vou ser despojado, excluído, eu vou ter um plano. E chamando separadamente cada um dos seus credores, falou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris. Veja, o evangelista é literal. Tome a tua letra, dê o documento da dívida, escreva você mesmo, escreva aí 80. A outro chamou: quanto deves? 100 barris de 100 sacas de trigo. Tome a tua obrigação e escreva 80. E o evangelista prossegue. Vejam que é estranho, porque ele vai frauda a prestação de contas. É uma moral estranha. E o Senhor, o que fez? Elogiou aquele mordomo por haver procedido prudentemente. E disse que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E encerra Jesus com 3 conselhos: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que no dia em que elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não foste fiel, quem vos confiará o que é vosso? Vejam que antes nós precisamos sair da literalidade e adentrar ao simbolismo para que nós consigamos extrair o conselho de Jesus. Toda vez que Jesus, os apóstolos, que apresentam a figura de Deus, é sempre uma figura palpável: o homem rico, o dono do banquete, o pastor. Apesar de Moisés ter trazido o conceito de um Deus espiritual, para que a moral de Jesus, trazida pela espiritualidade superior, fosse melhor compreendida, era necessário personificar o Criador. Então aqui, o homem rico, que possui tudo e todos, é Deus. Deus, Criador dos mundos, Criador de nós, Criador de tudo e de todos. Deus é o homem rico. E quem seriam os mordomos? Aliás, do latim vem mor, maior, dominus, que seria o dono, o maior dono. Quem seria o mordomo? Aquele que usufrui daquilo que não te pertence. Veja que o mordomo, né, se nós assim lembrarmos dos filmes, muitas vezes se nós conhecemos alguma pessoa aqui de posses, o mordomo é uma pessoa que, um empregado,
que vive relativamente bem, come bem, anda num automóvel bom, né? Mas usufrui daquilo que não lhe pertence. Então, quem são os mordomos da passagem evangélica? Somos nós. Todos nós nascemos e começamos a usufruir da mordomia. A primeira mordomia nossa é o nosso pequeno corpo. Nascemos bem simples e aos poucos vamos despertando talentos. Alguns exercem a mordomia de empresas, outros algumas famílias, né? Alguns comandam países, nações, todos com a sua mordomia. Muitas vezes até a pessoa que não é desprovida de lar, às vezes morador de rua, exerce, no mínimo, a mordomia de seu corpo. Então todos nós estamos aqui numa administração transitória. Assim como o nosso Steve iniciou no seu texto, ele foi um administrador, foi muito rico, e ao final de sua vida trouxe que ele era um administrador, era tudo transitório. No final da vida as cortinas se abaixam. Mas na passagem evangélica aqui, o mordomo, ele foi denunciado por estar dissipando os bens. Dissipar os bens, meus irmãos, é você empregar tudo aquilo que está à sua disposição em seu próprio detrimento. Ou seja, a pessoa utiliza-se de todos os recursos que a providência divina lhe confere para se prejudicar. Existem as causas anteriores das aflições, mas também quando nós nascemos com débitos muitas vezes a serem remidos, a serem cumpridos, né, a serem quitados, nós muitas vezes, como diz Allan Kardec, causas atuais das aflições, muitas vezes através de determinadas condutas, determinadas escolhas, pensamentos equivocados, nós nos endividamos ainda mais perante a lei. E somos denunciados. O que seria a denúncia? Nada mais é do que a lei de causa e efeito que começa a reverter em nosso, vamos dizer assim, em nosso desfavor. Então o mordomo ele foi denunciado. E vejam que no texto aqui ele não, vamos dizer assim, ele não discute. Não fui eu, o senhor está enganado. Não, ele não discute. As denúncias são verdadeiras. Perante a espiritualidade superior não existe equívoco, não existe erro. Na nossa justiça terrena, assim, nós podemos entrar com recursos, prazos, teses, enfim. Mas perante a pátria espiritual não existe equívoco. No texto aqui, as denúncias eram verdadeiras. E ele prossegue falando, o que eu vou fazer? Mendigar? Lavrar a terra? Ou seja, eu vou permanecer numa situação de dificuldade? O que ele faz? Aí vem a aparente contradição do texto. Chama os devedores do seu patrão. E vamos dizer assim, entre aspas, frauda a contraprestação. Chama aqueles que devem. Você está devendo, está difícil pagar. Escreve aí, abate a sua dívida. Chama o outro, 100 barris, escreve aí, 80. Então vejam que minimiza a dívida dos credores do seu patrão. Mas o patrão foi prejudicado, se nós trouxermos para o nosso terra a terra. Mas aí que está a moral de Jesus. Devemos ser como esse administrador infiel, que com toda a sua imperfeição, ele busca uma forma de amenizar o sofrimento de outros devedores da lei de Deus. Muitas vezes é aquela pessoa que visita um doente. Vejam que a pessoa que está doente, que está no leito ali, nada mais é do que está sofrendo muitas vezes o revés. Está tudo certo. Está de acordo com a lei de Deus. Mas nós não podemos ser insensíveis. A lei de Deus pegou isso aí. Não. Muitas vezes o administrador infiel visita, faz uma prece, alcança algum vívere ali,
alguma parcela, alguma continha ali dentro das suas possibilidades. Enfim, ele vai e dá uma auxilia naquela, vamos dizer assim, naquela duplicata pesada, volumosa, que muitas vezes tira o sono da pessoa. A pessoa muitas vezes passa a noite em sofrimento, em agonia, em dor, e quando recebe uma visita fraterna, uma visita amiga, muitas vezes a pessoa não tem condições, mas uma palavra, ou você não diz nada, apenas escute, escute bastante, escute, né? É uma forma de caridade, é uma forma de você pegar a duplicata e dar uma amenizada naquele sofrimento da pessoa. Se não visita o doente, muitas vezes com algum familiar, algum ente querido, auxiliar no sustento, está aqui, ali, enfim, fazer algo que beneficie aqueles que estão em dificuldade, aqueles que são também devedores perante a lei de Deus. Então veja que o mordomo procedeu dessa forma. Enquanto estava de posse da sua mordomia, porque ele recebeu o intimato, mas não havia sido demitido ainda. Enquanto estava na posse da mordomia, dos recursos materiais, aí que vale a mensagem para nós também. Enquanto nós dispomos da força física, do raciocínio, enquanto estamos encarnados aqui, exercendo a nossa mordomia, busquemos auxiliar, vamos dizer assim, a dívida alheia. E vejam que o Senhor, no caso, Deus, elogiou aquele mordomo, porque ele procedeu de forma correta. E prosseguiu ainda, que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Que seriam os filhos deste mundo? Muitas vezes as pessoas pensam só no lado material, são mais assim econômicos, mais arredios para esta moral do que os filhos da luz, pessoas assim um pouco mais desprendidas, um pouco mais livres. E Jesus encerra o texto aqui com 3 conselhos que nós devemos levar para a nossa vida, não para as nossas vidas. O primeiro deles: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que nos dias em que elas vos faltarem, e aqui nós acrescentamos que elas vão faltar, chegará um dia que nós partiremos, essas riquezas vão faltar. Granjeai amigos, arrebatai amigos, auxilie enquanto você pode, com as riquezas injustas, com as riquezas iníquas, as riquezas injustas, perversas, ou seja, com aquelas concessões terrenas, com o terra-terra. Enquanto você pode, ajude dentro das suas possibilidades morais. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que no dia em que elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos, para que você seja bem recebido na pátria espiritual. Prossegue o mestre: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pouco são aquelas oportunidades materiais da vida terrena, e que muitas vezes devem ser usadas com alguma finalidade divina. Porque todos aqueles recursos que nós gastamos, a vida, a saúde, o tempo, tudo nos será, vamos dizer assim, cobrado na contabilidade divina. Aquela, vamos dizer assim, como o próprio texto aqui nós lemos aqui. Alguma coisa falava no coração dele: puxa, eu podia ter feito algo melhor na minha vida. Eu podia ter procedido mais prudentemente. Eu podia ter sido um mordomo melhor. Mas aqui já não dava mais tempo. Já não dava, você já estava, vamos dizer assim, prestes a ser despojado da sua mordomia, já não dava mais tempo, né? E ao final Jesus encerra: pois se nas riquezas injustas, as riquezas materiais, não fostes fiéis,
Quem vos confiará as verdadeiras? Se no terra a terra você não se perde, como é que você progredirá espiritualmente? Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Quando a gente pega alguma coisa emprestado, né, um objeto, né, assim, qualquer que seja, no alheio nós temos o maior cuidado, né, via de regra, né, prestamos um carro, assim, algum tecido doméstico, aquele cuidado, aquele zelo para devolvê-lo em perfeitas condições. E a metáfora é verdadeira. Se no alheio você não procede bem, quem vos confiará o que é vosso? Se você não consegue dar conta dos bens aqui terreno, das oportunidades, é lógico, é óbvio que você não entendeu, você não conseguirá ascender espiritualmente. Para que nós possamos entender com um pouco mais de profundidade essa questão, nós iremos trazer um texto, nós vamos narrá-lo com as nossas palavras, com as nossas particularidades, mas ele encontra-se no livro Instruções Psicofônicas. É o conto de número 51, chamado Ato de Caridade, que foi recebido em junho de 1956 através da psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. Sou espírita, fora da caridade não há salvação. Belíssimas palavras que nós consigamos entender o verdadeiro significado após a morte. E muitas vezes, lamentavelmente, sentimos como se guardássemos um bilhete de um trem para uma viagem muito importante, uma viagem muito boa, e nós não embarcamos. Fui espírita à maneira de muitos. Guardei um corpo físico por 55 anos, encarnado, exerci a profissão de corretor de imóveis, morava no Rio de Janeiro, tinha esposa e 2 filhas, era assíduo nas sessões espíritas, frequentava as palestras, ouvia os palestrantes, recebia os passes e ao final de todas as sessões sempre tinha um coração amigo, um ente afeiçoado a quem oferecer e vender terras, casas, imóveis, e assim foi. Exerci o conforto do meu lar de maneira digna, de maneira nobre. Fui detentor, durante a minha roumagem carnal, de uma bronquite. Ela era o dodói da minha vida. Nos dias de frio, edredom e chás. E nos dias de calor, sombra e água fresca. Toda vez que alguém me convidava para alguma reflexão evangélica, aquilo para mim se tornava um incômodo. Na minha casa, minhas filhas levavam a vida que queriam, eram livres para escolher a religião que fosse, e a minha esposa tratava dos assuntos que lhe eram convenientes. Sessões bem frequentadas, passes recebidos, negócios bem fechados, quando dei no pino, um edema pulmonar arrebatou-me da pátria dos entes encarnados. Foi quando eu compreendi a minha verdadeira realidade espiritual. Visitei a casa que me afeiçoara e compreendi que eu não era detentor de mínima atenção. Vi os trabalhadores da casa todos trabalhando, todos afeiçoados, todos ali com as suas funções. Compreendi que não era digno de mínimo petitório. Retornei para o meu lar, para o convívio da minha esposa, tentar algum contato com as minhas filhas. Visitei-as à noite, mas elas não me registravam a presença, apenas a herança do papai, o que o papai deixou para mim. Eu tentava passar algum conselho, mas elas não me escutavam. Procurei a minha antiga esposa para conversar, para ter com ela, eu sentia saudade. Ela, ao registrar minha presença, mandou-me para aqueles infernos, numa gritaria mental infernal,
que eu resolvi desistir da ideia. E eu perambulava pelo meu lar, perambulava pelas ruas, recebia convites infelizes de entidades galhofeiras para ações criminosas que não condiziam com a minha moral. Passado alguns meses, me sentindo como se fosse um cão batido dentro do meu próprio lar, saí para meditar. Mas era uma meditação diferente. Chorei e pela primeira vez em muitos anos eu rezei de coração para Deus, pedindo misericórdia. Quando em meu socorro, um daqueles enfermeiros dos infortunados veio e me convidou a regressar para a minha antiga casa espírita, a quem eu me afeiçoara quando encarnado. Era altas horas da madrugada. Mas mesmo assim o recinto estava cheio de trabalhadores espirituais. O nobre enfermeiro me encaminhou para a fila para que eu fosse atendido. E ele salientou que naquela ocasião se fazia um ilustre mensageiro do plano superior. Eu observei naquela figura magnífica que não passaria nenhum detalhe da minha vida em oculto perante aqueles olhos nítidos. Não haveria equívocos, não haveria erros. E observando que à medida em que a minha vez foi chegando, a experiência dos confrades, dos companheiros, serviam também de exemplos e de explicações para os sofredores ali presentes. Chegado o meu momento de atendimento, eis que o nobre benfeitor olhou para mim, para o fundo da minha alma, e perguntou: o que você fez da tua vida? E eu respondi a ele: eu sustentei a minha casa, fui um homem nobre, garanti o conforto da minha esposa e das minhas filhas. Ao que o nobre irmão riu e redarguiu: meu irmão, não fazem os animais também a mesma coisa? Nós estamos aqui querendo saber de algo a mais, algo que fale por você, algo que legitime as suas pretensões de socorro, as suas pretensões de trabalho nesta casa. E a pergunta calou fundo na minha alma. E eu comecei a refletir, e passado alguns segundos que para mim pareceu séculos, lembrei que em determinada ocasião, ao final de um trabalho, 3 amigos me procuraram para uma visita fraterna. Mas aquilo foi para mim extremo incômodo, meu Deus do céu. Mas tamanho constrangimento em que esses irmãos impeliram-me, eu os acompanhei. Era uma senhora e 2 irmãos, e 2 amigos. E nós fomos em direção à favela do Esqueleto. E atrás de ruelas, chegamos a uma casa muito pobre, feita de lata, madeiras velhas, e na porta do domicílio o grupo fragmentou-se. A nobre companheira, pretextando que o marido a chamara, ausentou-se. Os 2 amigos também, desculpando-se ali, também seguiram o mesmo rumo. Eu, todavia, não pude imitar-lhe a conduta. Adentrei o recinto e observei uma moça ali, no seu leito, aquela cama amarrotada, lençóis rasgados, aquele ambiente fétido, na sua companhia uma senhora sexagenária e 2 filhinhos magrinhos, que não poderiam lhe prestar auxílio algum. Essa nossa irmã já estava ali, tuberculosa, entanguida, com as garras da morte cravadas em seu peito. Eu, como que instintivamente, ajoelhei-me perante ela, peguei a sua cabeça suarenta, afaguei-lhe a face. Como é seu nome? Maria Amélia da Conceição. Ela balbuciou algumas palavras e eu fiz uma oração, quando numa tosse, numa golfada de sangue, a infeliz despediu-se do plano material.
E eu me senti totalmente constrangido, contrariado. Meu Deus, eu sujo de sangue, o que eu estou fazendo aqui? E eu saí rapidamente. Senhora, tirei uma soma da carteira, uma soma que eu não costumava tirar. Toma aqui, com vistas aos funerais. Passei no hotel, tomei banho, comprei roupas novas, consultei um médico no dia seguinte com medo de algum contágio, alguma coisa. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essas lembranças perante o benfeitor espiritual veio à minha mente. E eu, constrangidamente, tentei afagar ali, quando em meu socorro, no meio dos trabalhadores espirituais, Maria Amélia da Conceição veio em meu socorro e falou em meu favor perante o benfeitor espiritual. Esclareceu ao nobre companheiro que eu garanti um enterro digno e sustento para a sua família por alguns meses, né? E que eu balbuciei palavras de afeição e carinho nos instantes finais da sua partida. Desde então, recebi a nobre função de auxiliar aqueles companheiros que estão em desencarne, em extrema agonia. Através desse simples texto, que foi recebido por Chico Xavier, está bem explanado a lição de Jesus, para que dentro das nossas possibilidades, não digo materiais, morais, diante desse esclarecimento, das 3 frases que eu mais gosto aqui, que Jesus fala é: granjeai amigos, para que nós possamos, quando chegar aos nossos instantes, assim como o nosso amigo estive aqui, quando nós estivermos assim fazendo aquela autoanálise assim clara, sem erros, sem equívocos, sem mentiras algumas, que dessa análise nós podemos sair desta vida melhores, satisfeitos, com um sentimento de eu consegui. Não consegui tudo, mas eu consegui, né? E quando nós chegarmos na pátria espiritual, haja quem nos receba. Nos tabernáculos eternos, haja quem nos receba de coração aberto, né? Porque nós estamos aqui de passagem. E nosso futuro é Deus, que reina na imensidão do cosmos. Eu agradeço profundamente a oportunidade que a casa nos oferece, porque toda vez que nós estamos aqui na condição de palestrante, nós revemos conceitos, nós estudamos e nós tentamos sentir um pouco mais das mensagens que Jesus nos trouxe. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que as bênçãos desta casa espírita sejam estendidas a todos nós e aos nossos amigos, companheiros, a quem precisar. Muito obrigado.